Aí o capítulo 21, irmão, vai falar aqui também, é o início, né, da última viagem de Paulo a Jerusalém, né? Eu estava dando uma analisada, até Hernandes Dias Lopes estava falando, que Paulo, depois da sua conversão, ele só foi em Jerusalém 5 vezes, né? Aí eu vou iniciar aqui falando só para fazer um resumo, né? Falar uma introdução do que a gente já viu aqui no momento bereano, no livro de Atos. Por que Paulo ia para essas viagens, né? Até chegar nesse capítulo. E tem algumas lições aqui nesse capítulo para a gente, né? Algumas lições para ser tiradas. Também como funciona a igreja, como a igreja se comporta. Algumas coisas relacionadas a mulheres, né? Tudo pode ter aqui. Questão das mulheres falando também, profetizando, né? Tem a questão também da voz do Espírito Santo. Nesse capítulo tem algo que parece uma contradição, como se Paulo tivesse desobedecido, né? Às vezes dá essa impressão, quem lê de uma forma muito rápida, pensa que Paulo recebeu a mensagem de profecia e negou a voz do Espírito Santo para fazer o que ele queria, mas não é bem assim, né? Mas quem lê de uma forma muito desatenta pode chegar a essa conclusão. Mas a gente, vamos lembrar aqui, irmão, só fazer uma recapitulação das viagens de Paulo, né? A gente sabe que nesse capítulo, Paulo estava encerrando o seu ministério. E o Espírito Santo já tinha falado ao coração dele que ele ia ser encarcerado em Jerusalém. Então isso não era surpresa para Paulo. Entendeu? Não era. E é engraçado como os servos de Deus agem como Jesus, né? Engraçado que a emoção humana, ela tenta parar a gente daquilo que a gente tem que fazer, mas Paulo sabia que ele tinha que voltar a Jerusalém. Aí ele só faltou de falar igual Jesus, né? Para trás de mim, Satanás, né? Porque Jesus, quando estava indo para a cruz, Pedro tentou impedir. Paulo tinha uma missão, ele tinha que voltar de novo para Jerusalém, a gente vai falar disso aí. As pessoas humanas, claro, quem é o pai, quem é o amigo, quem é o irmão em Cristo, que vai ficar feliz sabendo que você está indo para a morte? Ninguém fica, né? A igreja chora, a igreja lamenta, clama, pede para mudar a sorte, mas Paulo estava feliz, estava certo. Ainda mais sendo líder. Ainda mais sendo líder, né? Alguém amado, né? Alguém amado, viu uma comitiva. É tanto que quando ele foi para Cesareia, quando subiu de Cesareia para a Judéia, né? Lembra que Cesareia era a capital ali, né? Onde ficavam os romanos. Os romanos não eram em Jerusalém. Cesareia era uma cidade portuária, né? Era tipo uma cidade marítima, né? Aí quando eles subiram, outra comitiva subiram com eles para Jerusalém. Implantou lá, ele implantou o rei dele lá, né? Sim. Era marítimo para sair de Jerusalém. De lá o rei dele era pagão. Era pagão. Aí eu estava vendo um comentário até de Hernandes Dias Lopes. Ele disse que falou, certo, mas quando Jesus foi crucificado, por que Pilatos estava lá na Judéia, né? Estava lá em Jerusalém? Porque naquele momento da Páscoa, os judeus se reuniam naquela cidade. Muitas. Aí para que não sofresse um golpe, medo de que o povo se reunisse, porque eram muitos, aí já ia lá com toda a guarda para evitar qualquer golpe de Estado, vamos dizer assim, né? Eles estavam preservando. E Paulo estava encerrando seu ministério. Volta para Jerusalém para deixar uma oferta e para relatar as maravilhas que Deus fez entre os gentios. Então Paulo chegou lá, irmão, porque o povo tinha as pessoas carentes, né? Paulo pegou ali aquela oferta que ele recebeu ali entre os gentios, né? Ali na Macedônia, Acaia, naquelas viagens que ele foi, e o objetivo dele foi levar essa oferta para o povo carente da Judéia, certo? E quando ele chegava lá, ele testemunhava diante da igreja de Cristo o que Deus tinha feito no meio deles, e a igreja ficava feliz. Só que Paulo tinha em Jerusalém também inimigos dentro da igreja. Aí a minha mãe estava até comentando, a gente estava até comentando agora, mas não, os romanos estavam trabalhando Paulo não. Tava não, o romano só fazia alguma coisa quando Deus permitia, né? O drama de Paulo era com... Agora é revisão, viu? Como era o nome, irmão, daquele povo? Alunos. Emília e Anaísa. Como era o nome daquele povo? Só para recapitular, né? Eu sou chato. Como era o nome daquele povo que descia de Jerusalém para tentar converter os judeus, os gentios, dizendo que para ser salvo eles tinham que fazer a circuncisão, todo o processo judaico. Eu falo isso para não esquecer. Como é que era o nome desse povo? Os judaizantes. Judaizantes. Muito bem, uma estrelinha no peito, né? Como assim? Judaizantes.
É porque a repetição ela vai chegando à memorização, né? Era os judaizantes. Então esse povo dava trabalho a Paulo e não recebeu Paulo bem. E é importante, irmão, a gente já deixa aqui uma lição para os irmãos aqui, para vocês lembrarem. Dá a impressão de que Paulo não era querido. Estou falando, não é a Bíblia que diz isso. Às vezes a gente pode chegar a pensar que a igreja de Jerusalém não gostava de Paulo, achando que ele tinha essa tradição judaica, entendeu? Que ele não tinha, que ele tinha quebrado, que a fama de Paulo em Jerusalém era essa, que ele ia contra Moisés. Só que o que aconteceu? Só que foi o que aconteceu? Os judeus, mesmo os judeus convertidos, eles já tinham em mente que não precisava mais guardar a lei. Quem dava trabalho, irmão, eram os extremistas. Os extremistas. Será que tem extremista no nosso meio? Será que tem extremista hoje? Será que tem pessoas no nosso meio? E olha que me chamam de religioso, viu? E olha que eu estou no time do religioso, eu não estou no time do progressista na igreja, não. Radical. Mas porque eu tento analisar as coisas se está na vontade de Deus. Mas no sentido de salvação, a salvação ela é simples, o evangelho é simples. Mas quem é aquele extremista? É aquela pessoa que chega criando regras que não são de Deus. Tipo assim, impondo. Irmão, e quando eu falo de regras, irmão, eu não estou falando de normativo interno da igreja, não. Porque às vezes é preciso criar uma regra interna para que se organize. Isso não é doutrina, isso é só uma organização interna. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que eu digo para a Anaísa, se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não vier, por exemplo... Coisas que o homem cria. Um exemplo. A Assembleia de Deus é uma bênção? Não é uma bênção? É uma bênção. Mas se eu disser que aqui é o único lugar de salvação... Você está sendo religioso. Eu estou sendo religioso e estou transformando a igreja numa seita. Uma seita. Porque só quem faz isso é a seita. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Não, é claro. Eu até entendo as pessoas que dizem, alguns que dizem isso, porque realmente tem muita gente dando escândalo, até no nosso meio, né? Mas a partir do momento que eu digo que para ser salvo tem que estar aqui na Assembleia de Deus, eu estou pregando uma heresia. Uma coisa é você elogiar dizer isso não é de Deus. parte da denominação Assembleia. E outra coisa é você ficar questionando e dizer, impondo que aquela denominação é que vai levar. Ou você sair para algum lugar, por exemplo, se você sair para algum lugar que eu vejo que é problemático, eu não vou dizer, aqui tem salvação, porque aqui tem pregação do Evangelho. É por isso. Mas eu não vou dizer que, não, porque só aqui salva, é porque onde você está não presta. É onde você está que não presta. Entendeu? Não sei se tu conhece o Ministério da Igreja de Amor. Qual? Igreja de Amor. Conheço. Sei que a gente lá, passei 10 anos. 10 anos? Aí você sabe também que o presidente morreu, né? Eu conheço a história dele todinha, minha mãe. Eu me lembro na época que ele falava muito no rádio, ele chamava todos os ministérios, menos dele, de Igreja Mundana. A Assembleia de Deus esteve assim com eles por um momento, só que como a Assembleia de Deus ficou um pouquinho mais liberal, aí eles disseram, a Assembleia de Deus já foi, não é mais. Não é? Não é mais. Mas tinha muito disso. Então a igreja, isso é extremismo. Entendeu? E eu não estou dizendo que a Igreja de Deus e Amor não é de Deus não, viu? Eu sei que é uma igreja de Deus lá. Deus opera. Eu sei da seriedade e da história da Igreja de Deus e Amor. Mas essa atitude é extremismo. Essa atitude ele não está na Bíblia. Mas Deus... Uma atitude que quando a gente está lá, a gente passa a enxergar. Só que a gente não vai bater de frente porque é... Não é. Mas quando eu estava lá, eu enxergava muita coisa. Se fosse cantar um hino, só podia cantar um hino se fosse com os irmãos da igreja. Não existe isso. Não pode não. Se for um cantor da Assembleia ou qualquer outro canta, você não pode cantar, tem que cantar ainda se for com os irmãos lá, isso não existe. Canta não. Fernanda Brum se converteu na Deus e Amor. Aí ela visitou a sede Deus e Amor, mas ela ficou sentada no aeroporto. Óbvio que não vai dar, né? Principalmente ela que é vaidosa daquele jeito. Mas enfim, irmão, a igreja, você vê a organização da igreja de Jerusalém, tá certo? E receberam ele bem. Quem dava trabalho era quem? Os extremistas, que eram os judaizantes, tá certo? Que esses daí... E o extremismo, ele tem um casamento muito forte com a mentira. Porque como eu sou extremista, eu não estou me fundamentando em nada. Uma pessoa que é extremista, ela não está fundamentada na verdade. Ela não senta para ver a verdade. Ela cria da cabeça dela as histórias. Porque se você sentar com honestidade, irmã Uberlândia,
Se a senhora senta com honestidade, eu vou aprender o que tem que para me ensinar. Se for para eu apanhar, eu apanho. Se não for, não apanho. Mas eu vou ensinar, a pessoa aprende. Mas se você quer criar, você pega a Bíblia e já pega a doutrina antes de ler a Bíblia, e a Bíblia só é um complemento para o que você já quer dizer, aí tá ruim. Certo? Não, a Bíblia é a palavra. É ela que determina. Base nem respaldo. Nenhum. Quando tem, vamos levantar uma mentira. Ou então uma parte que está isolada ali, isso. Aí começa a flutuar. Exatamente, aí não pode. Paulo, depois de convertido, irmão, como eu estava falando agora, Paulo, depois de convertido, ele foi a Jerusalém apenas 5 vezes, segundo o ensino do pastor Hernando Dias Lopes, do reverendo. A primeira, eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aí já aberta, que eu vou querer que vocês leiam para a gente dar uma revisada, certo? 5 vezes. Em Atos 9, versículo 26. Foi a primeira vez que Paulo foi, depois de convertido, estou dizendo, viu gente? Depois de convertido, que ele foi em Jerusalém. O que é que ele foi fazer? Ele foi se juntar aos discípulos. Depois de 3 anos de convertido, ele foi em Jerusalém, que foi naquele momento que o povo ficou meio receoso de receber Paulo, com medo, porque sabia quem era Paulo. Então foi a primeira. Quem vai ler, irmão Marcos? Quem vai ler? Eu. Pronto, irmão Belândia. Lê, irmão Belândia. 26. 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulos. Exatamente. E é de compreender, né, irmão? Chegar aqui, eu já ia falar de um bandido da nossa época, né? Chegar aqui um Paulo Queixado, dizendo, eu sou da nossa época, né? Aqueles bandidos, um bandido, um traficante, uma pessoa que seja um psicopata, eu não vou dizer nem um chefe de boca, porque geralmente esse povo não maltrata quem está na comunidade, mas uma pessoa que seja perigosa, que vá fazer mal àquele meio, você sabe da fama dele, as pessoas ficaram com medo, porque ele era o predador e os cristãos eram presa. Estava ali, era aquele povo, aqueles discípulos que eram perseguidos por Paulo. E Paulo foi para lá. E é compreensível a pessoa ter medo, mas Paulo foi. O que eu acho lindo, irmão, é o exemplo de como a igreja funciona. Paulo foi para lá e foi como um discípulo, para ouvir e obedecer. Não tinha esse negócio de chegar lá, eu sou Paulo, não. Eu tive a revelação que de fato ele teve, e vocês, estou nem aí para vocês. No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Deus pode dar uma revelação única para Pedro, fenomenal, só ele, mas Deus nunca vai colocar ele acima da igreja. É verdade. Nunca. Deus não fala, só tem uma pessoa que está acima da igreja, que é o noivo. Membro não, membro é usado para glorificar a Deus e para a alegria da igreja e para a bênção da igreja. Agora colocar Paulo acima da igreja, se isso acontecesse, irmã Miriam, qual era o perigo que a igreja correria? Desviar, né? De cair em que pecado? Cair em pecado, né? Idolatria. Tirar o foco. Porque, irmão, Emília, você concorda que a gente tem uma tendência muito grande de, se a gente não vigiar, idolatrar coisas, pessoas, né? Por causa das nossas paixões. Nós somos movidos por paixões. Oi? Paulo nunca, o discurso dele nunca teve de se chamar para ele, glória para ele, honra para ele. Mas quando foi necessário, ele defendeu. Se ele defendeu porque ele sabia o chamado que ele tinha, sabia quem chamou ele, e chegou um ponto que ele não deixou ser escarnecido, não. Aí ele defendeu o apostolado dele. Mas ele não estava se defendendo. Ele estava defendendo a exatamente, porque mensagem. ele sabia quem tinha chamado ele. Ele estava ali não porque ele queria, porque... Exatamente. Não, isso que você está falando é perfeito. A gente comentou isso também porque aqui. Às vezes se deixa as pessoas querer escarnecer, assim, e você não é defender você mesmo, porque Cristo nos defende. Exatamente. Mas você tem que defender quem lhe colocou naquele lugar. O que Paulo fez. Mas isso que o irmão Marcos está falando é verdade, porque você chega assim, Paulo, algumas cartas ele fala, Paulo, apóstolo. Parece até meio soberbo, né? Para que eu vou falar quem eu sou? Mas é porque Paulo estava numa guerra ferrenha contra pessoas que botavam em xeque o apostolado dele. Se o povo... Ele deu uma parada tão grande que ele disse, eu sou mais que eu não me acho mais que vocês. Vocês não tem com ele não, mas porque quem chamou ele diretamente foi Cristo. Foi Cristo. E se o povo deixasse para o perigo, se o povo deixasse de crer, como o irmão Marquinhos está postando aí, se o povo deixasse de crer no apostolado de Paulo, o irmão não tinha a Bíblia. Então não tinha mensagem. A mensagem de Deus vinha por Paulo. O ensinamento de Cristo vinha por Paulo, pelos apóstolos. Então, se eu não confio no apostolado de Paulo, eu não tenho uma então, sempre ele dizia, eu não falo de mim, eu não falo disso. Sempre ele exaltava Cristo. Isso. Inclusive, sobre isso que o Ivan está falando, no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo, quando vai relatar uma visão que ele teve,
ele só vai relatar depois de 14 anos, e quando ele começa a dizer, ele não diz que foi ele que teve, mas que um certo homem teve. Então, ele só diz isso porque os profetas de Corinto estavam, como o irmão disse, botando em xeque o apostolado de Paulo e botando ele para baixo. Aí ele vai dizer e mostrar, vocês têm visões, eu também tive uma. Para mostrar que ele não está por baixo. Isso, exatamente. Amém, irmão? É isso aí, ó. Como a igreja funciona. Então, a primeira vez que Paulo foi, depois de convertido, foi a interação dele, né? A inclusão de Paulo no meio da igreja. Vamos dizer assim, no meio da igreja de Jerusalém, né? Nessa questão de adorar também eu ia ter. Tem. Nenhum deles. Um já é um batista, não sei quem, sabe dizendo o nome disso? Não precisa, você falou da católica? Não, dentro da nossa igreja mesmo. Dentro da nossa igreja mesmo tem idolatria. Tem aquela idolatria de Roma que o cristianismo lá que se misturou, aí virou uma bagunça. Isso. Aí chegou. A partir do momento que eu não venho para a igreja porque aquela pessoa não está aqui, eu estou atribuindo a ela como se ela fosse a fonte da E a gente vê isso anos, a igreja é cheia. No outro ano a igreja é vazia. Porque existe essa idolatria dentro da igreja. O irmão está dizendo assim, irmão fulano, pastor fulano, está lotado, tudo horrível de guerra. É uma benção. Pena que os irmãos não absorvem isso quando eles saem, vão deixar de fazer. Vão deixar de fazer. Entendeu? Mas perceba que a igreja de Cristo mesmo, ela é permanente. Perceba que aqueles crentes mesmo que estão lá terça, quinta, domingo, eu não estou falando, irmão, que você não tá, por alguma razão está faltando por terça-feira, não está desviado, não. Isso não cabe a mim dizer. Mas eu estou dizendo assim, perceba que a igreja é a que permanece. Quem é levado por vento, essas coisas, perceba que são pessoas que vivem se arrebentando aí. Mas a igreja mesmo, ela está ali, sustentando. Tem gente que diz assim, o pastor agora está em conta, vamos embora, né? Tem uns que saem até. Exercita. Não vamos atrás do outro pastor. Mas eu te digo, nós somos tendentes a ser assim, irmã Miriam. Nós somos tendentes a ser assim. Mas exercita, irmão, ouvir Deus. Exercite, porque às vezes você... Não, o pastor é homem de Deus, pronto, vou lá, Deus tem um negócio comigo agora. Então eu vou ficar aqui e Deus vai falar comigo. Irmão, e tem culto, teve um culto aqui, às vezes tem terça-feira, que Deus ele bota a palavra na boca de cada crente e entrega a mensagem para você. Quem tem que ser espiritual sou eu. Na simplicidade. Na simplicidade. A igreja, Deus fala para a sua igreja. Então eu não posso desprezar isso, tá certo? Segunda viagem, 11h30. Quem vai ler? 11. Agora é o irmão Marcos. O irmão Marcos ia ler o primeiro, o irmão Belândia reivindicou. 11h30. Pra cá que Tá ruim de ver essa aí? Bíblia, a letra passa uma formiga. É pequenininha, né? Pequenininha demais. Aí a iluminação não ajuda muito. Aqui tá bem iluminado. O que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Isso. 11h30. O que aconteceu? Ágabo desceu, né? Ágabo veio. Opa! Ei, não tem que se acostumar com o fio no chão, né? Foi Ágabo que profetizou. Foi. Aí Paulo e Barnabé subiu para Jerusalém. Olha só. Tá ajustado? Subiu para Jerusalém para levar mantimento, comida. E surgiu até um comentário sobre Ágabo um tempo aqui, sobre uma lição dos comentários sobre profetas, que, né? O profeta, o dom Sim. que se encerrou para o Batista, aí os irmãos pegaram e disseram, não, mas lá em Atos dos Apóstolos está falando de um profeta, sim, mas ele não tem mais um ofício de profeta, aquele só ofício do profeta, né? Ele encerrou em João Batista, né? Foi. João Batista. Foi. É verdade que agora o Espírito Santo ele usa quem quer profecia, mas irmão, ninguém tem mais o ofício, não. Eu sou um profeta Mas escolhido tem exatamente por gente Deus. que bota esse título. Bota esse título. Mas se a pessoa tiver consciência do que é certo, não tem problema. Ela chegar. Não tem problema nenhum, irmão. Se a pessoa tem uma ideia de profeta, se a pessoa souber que profeta é porque aquela pessoa é usada por Deus. Ela não é profeta, ela não é oráculo e eu ir procurar ela. Né? Mas tem gente que vai atrás. Irmão. Vai atrás. Aí isso daí não tem base bíblica. Vem aqui bíblica. na minha casa para revelar. Não, isso aí não. Isso aí não.
Já isso aconteceu. Isso é tão comum. Assim, Isso é tão comum. É tão Eu fico comum. olhando assim, É. meu irmão, foi tu levou, foi mesmo, mas tá Tem certo. gente pedindo dinheiro, dando emprego. Tem gente que nem trabalha, só vive disso. Aí o que acontece? No meio do povo de Deus, na Assembleia de Deus. Sim, no meio do povo de Deus, sim. Infiltrados. Sempre No meio do povo teve. de Assim, Deus. Eu vejo tem. direto. Vigília. Aquele irmão Agora, se você for Ah, falar. Aquele irmão Valdomiro, que Sim. teve um tempo aí que Ah, você- ele queria ser. Você, queria tipo ser padre assim, de João Cristo. Batista não combatia as E coisas ele- erradas. Pronto, o se sangue você dele for curava. João Batista aí. Tá acordando o sangue dele, quem Vem cá, tocava era Senhor. curado no sangue É dele. porque ele se coloca pau a pau, oh, meu Deus, no nível. Porque pau é brigando, né? Ele se coloca no nível de Paulo. Ele se coloca como um apóstolo E é de Paulo, apóstolo, ele se torna né? apóstolo. Ele não existe esse apóstolo, entendeu? Não existe esse apóstolo. Então o que acontece? Ele se coloca ali no nível de Paulo, como se ele fosse herdeiro, como a Igreja Católica acredita, que os papas são sucessores dos apóstolos, do apóstolo Pedro. Ele dá uma chicotada no lombo dele, não sei. Ele quer se enquadrar, Paulo. Certo? Então assim, eles acreditam nisso. Então assim, o pastor Valdomiro, ele se bota essa autoridade porque ele se vê como um apóstolo. E a Bíblia não dá essa autoridade a ele, não existe essa lógica dessa autoridade, entendeu? A gente tem a bênção do apostólica, né? Mas não faz de mim um apóstolo, do pastor um apóstolo. Sabe qual é o perigo de muitos, dar muito crédito a muitos profetas, além de vir a idolatria, tem o risco deles acreditar mais no profeta quando acontece o milagre do que em Com próprio certeza. Deus. E isso eu fico imaginando e observando tudo isso. Eu digo, meu Deus, não deixe. Com eu certeza. cair nessa. É isso que vai acontecer. Quer ver um absurdo? Ó, irmão, desculpa, eu até que fico com vergonha do que eu vou contar agora. Esquece não, eu falo já para não esquecer. Teve um pastor que saiu uma notícia, eu estava olhando assim no Instagram e estava um pastor. Olha só a capacidade do ser humano de se entregar. Um pastor que se dizia usado, ele dizia que era usado por Deus e olha só o que ele conseguia. Ele conseguia se envolver com o marido das esposas. Olha. Irmão, como é que um marido consegue, mas com que autoridade um homem desse consegue fazer isso? Dizendo que é um profeta. Como é que um homem chegava, ele dizia que era um ato de Deus e os maridos iam. Aí eu fiquei pensando, uma menina até me chamou de profeta de Belial porque eu repreendi isso. Eu digitei seu filho de Belial porque eu falei, isso é coisa do reteté, isso aí. Reteté. Não é culpa do reteté, não. Reteté, eu falei, reteté não está na Bíblia. E reteté não está na Bíblia. Isso lê a Bíblia, foge do reteté. Aí a menina entrou, seu mentiroso filho de Belial, porque eu disse isso. Não é um absurdo, Emília, isso? Não é um absurdo? Mas por que alguém consegue se sujeitar? Alguém consegue se sujeitar a uma coisa dessa? Entregando sua alma na mão de alguém que ele acredita que é profeta, gente. Oséias 4:6 diz a resposta para isso. Tem aquele... Oséias 4:6 diz: o povo está sendo porque falta o conhecimento. Faz uma lavagem cerebral tão forte. Agora me diga, não é absurdo? Se essa pessoa estivesse lendo a Bíblia, ela ia cair, não cai nem Não a cai pau. não. Não ia fazer assim, pega a mulher Fala, e não Naísa. não, né? Pega a mulher e não entera não. Teve isso no Fantástico, né? Pega a mulher e não entera, o pastor lá deu errado. Foi, você viu isso, Emília? Sim, foi. Pega a mulher Teve, estava no Fantástico e tudo. Ele estava adulterando com as esposas, dizendo que estava obedecendo a Bíblia, porque fala, pega a mulher e adultera, né? Só que ele leu errado. Era adúltera. Aí ele, é mesmo, depois de ter feito toda a bagunça. Isso fez a igreja, né? Aí é isso que eu estou te falando. É isso que eu estou te falando. A Bíblia nos protege dessas coisas. Se você tiver com a Bíblia, você está blindado, sim. Corre risco se você não vigiar. Mas blindado dessas coisas. Mas não subestime a capacidade do ser humano de fazer coisas absurdas. E os vídeos que tem por aí no Instagram, tá dizendo as coisas, manda dizer isso, dizer aquilo. Olha, eu não... Porque tem muito crente que faz isso para fazer louvor, né? Tem muito crente que lê versículo. Eu não vou julgar assim. Mas eu pegar o profeta eu julgo. Quer dizer, eu pegar assim... E quem vai entrando, eu vou tendo uma profecia na manga para aquela pessoa, qual é a lógica disso? Homem, é porque teve agora uma que eu estava vendo que era um absurdo, o cara chegava lá, começava a falar umas mentiras lá, e é uns homens meio esquisitos, você vê logo, gente, como é que eu me livro disso? Olha o fruto, gente, olha os frutos que esse povo está produzindo. Olha a vaidade que esse povo, como esse povo é egocêntrico, como esse povo é... Eles são tão egocêntricos que chega a ser cafona, esse povo. Vocês ficam olhando eles são muito cheios de si.
O povo é muito cego, gente. Como é que o povo não vê uma pessoa tão orgulhosa? O evangelho não gera esse personalidade. O evangelho ele gera humildade, quebrantamento. Ele não gera, eu não estou falando falsa humildade. Essa coisa assim, porque eu sou filho, reivindicação que eu sou profeta, porque eu não sei o que lá receba. Entra um agora, mensagem para você, entra outro, mensagem para você, e bota o dinheiro. Gente, não tem base bíblica para isso. É assim que a gente se livra. Depois dessa calamidade lá que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí todo profeta agora aparece no YouTube para dizer o que vai acontecer. Aí tá cheio. Ignore, irmão, ignore. Blinde sua mente, sua cabeça, vá para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus, meditar, porque olha, eu dou graças a Deus que eu estou livre dessas coisas. Esse meio é tão sujo. Que não é profeta. É muito sujo. O primeiro indício de um profeta que não é profeta é quando ele diz, eu sou profeta. Você não, de orelha e pé. Para não perder mais tempo, teve duas mulheres. Isso aqui eu vi na internet e vi pessoalmente num congresso em Gramoré 1. A outra brigando com a outra dizia, uma profetizando, botando a mão na cabeça, as outras, porque o meu Deus é mais forte, o meu Deus é forte. E outra com a mão na cabeça da outra assim. Uma loucura. Lá em Gramoré 1 eu já vi isso. Outra pegou, profetizou e duas profetas brigando entre si. Tipo assim, reivindicando como se qual era a profecia que valia mais. Irmão, foi por isso que Paulo organizou a igreja, porque era isso que acontecia. No meio da igreja, no meio do fogo caindo lá, era a mulher. Não, mas isso que eu estou te falando é uma experiência pessoal minha. Também, mas eu também vi já dessa mulher. Já vi de uma mulher. Não das contas, nenhuma era de Deus. Nenhuma era de Deus, carnalidade nenhuma pura. Era carnalidade pura. Além disso, se você for analisar as profecias, são sempre profecias gerais. Porque o que o irmão sabe no púlpito diz, Deus está me revelando que tem alguém. E não revela, não entrega o rolo todo. Dor de cabeça, o som tá alto. Exatamente, no culto com 30 dor de coluna, dor na coluna. Deus está me revelando um negócio. Então entrega o rolo logo. Eu falo isso com cuidado, que eu não quero que os irmãos sejam incrédulos. Tá? Mas existe aquelas Deus fala e Deus já falou comigo. Deus já falou comigo várias vezes. Deus também. Deus já usou profetas no bom sentido para falar comigo. E ali era de Deus. Então, irmão, não abale a sua fé. Só penere, filtre. Tire o mal para que o bom apareça. Eu sei que semana passada Deus usou essa profecia aqui através do seu pai para falar comigo. Sim. Porque sim. Eu ia desistir dessa profecia aqui. Não, você me lembrou de outra coisa. Eu ia desistir. Você me lembrou de outra... você me contou o testemunho. Aí Deus falou, é assim que Deus fala, irmão. Deus pode chegar alguém lá e falar diretamente para ele? Pode também. Mas o que é que acontece? Profecia no Novo Testamento tem um sentido de proclamação. Então, quando é que o profeta está falando? Quando Deus dá uma oportunidade para a irmã Emília vem pregar, aí Deus usa ela. Isso não é uma profecia? Deus às vezes não está usando ela por meio da palavra para algo que vai acontecer, falar o coração de alguém? Pela palavra. Então, assim, profecia é isso também. Profecia é proclamar a palavra. É falar, o ser usado por Deus. E a Bíblia, ela tem que ser direcionada. Ela não é jogada assim ao léu. Deus ele te direciona para o texto. Ele vê a necessidade de Pedro. Alguém usa esse texto e fala o que Pedro estava precisando ouvir. E Deus assim vai falando. Entendeu? Então, as coisas de Deus são organizadas. Primeira viagem de Paulo voltando foi para conhecer os irmãos, né? Depois de convertido. Na segunda viagem a Jerusalém, foi para fazer uma caridade e também contar o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Na terceira viagem, que é em Atos 15:2, quem vai ler? Eu leio. Pode ler. Na Israel é a tua mão aí. 15:2? Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Pronto. Qual era a questão? A questão dos judaizantes querer colocar nas costas dos gentios a lei, a tradição judaica, né? Aí então o que aconteceu? Paulo e Barnabé, não venha com essa pra cá não. Aí brigaram, né? Brigaram lá com esses judaizantes, que é os extremistas. Foi a razão. Os extremistas vieram, bateram logo de frente com Paulo e Barnabé. O que a gente vai fazer? Vamos subir para Jerusalém para discutir esse assunto, né? Aí foi quando fez o concílio para decidir o que era que os gentios ia seguir e o que eles não iam seguir, tá certo? Na quarta viagem, que está em 18:22, quem vai ler? Pronto.
Posso ler? Pode ler. 18, 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Pronto. Foi aquela passadinha de saudade, sabe? Aquela passada de saudade que você passa. Já que eu, tipo assim, já que eu vou ali naquela igreja, eu vou dar uma passadinha aqui, eu vou viajar para o interior, né? Vou passar nessa cidade, vou visitar aqueles irmãos que eu estou com saudade deles, contar testemunho, porque os testemunhos eram grandes. Aí eu vou para Antioquia, tá certo? Então o que acontece? Ele foi de passagem lá em Jerusalém, tá certo? Aproveitou a viagem, foi em Jerusalém para rever os irmãos e contar o que Deus estava fazendo. Com certeza é isso que crente faz quando se reúne, quando se vê de novo. Aí o que acontece? Quinta viagem e última, que é essa do capítulo 21. Levar a oferta para a Judéia, que ele recolheu entre as igrejas gentílicas e macedônicas da Acaia, e falar quanto Deus estava abençoando seu ministério entre os gentios. Paulo sabia, irmão, o que estava acontecendo, que ele ia ser preso? Paulo sabia que ia enfrentar problema em Jerusalém? Sabia. Desde o capítulo 20 está dizendo isso. Olha aí, irmã Caio, leia aí capítulo 20, versículo 22 e 23. O que Paulo falou, né? E agora eis que, ligando eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. De cidade em cidade, o Espírito Santo já tinha revelado a ele que o que espera ele lá não era conforto, era prisões e tribulações. Então Paulo sabia o que esperava por ele. Então não adiantava, o Espírito Santo não entrou em contradição. Quando o Espírito Santo tocou nas outras pessoas, provavelmente o que aquelas pessoas que chegaram para Paulo revelando o que ia acontecer em Jerusalém, era mais uma cidade confirmando o que ia acontecer a ele. Porque o que aconteceu ali, irmão, o profeta que se levantou, as virgens, né, que profetizaram também para Paulo, ali não era para parar Paulo, era para confirmar que ele realmente ia enfrentar confirmação. Não era o Espírito Santo dizendo duas conversas. O Espírito Santo não faz isso. Então o que acontece? Os estudiosos dizem que antes de Paulo subir a Jerusalém, ele passou 3 meses, porque Paulo sabia disso, né? Que ia 3 meses na Grécia, onde ele escreveu o livro de Romanos. Paulo foi, 3 meses ele passou na Grécia, né? Porque para tudo você tem que se preparar, né? Tem que se preparar. O ministério é pesado, né? Aí passou em Romanos. Aí por isso, irmão, que eu queria que você lesse para mim. Quem vai ler? Martins, lê Romanos 15. Não, eu acho que eu não vou pedir para vocês lerem, não, porque vai ser uma leitura longa. Porque nesse, vai ser, lê o 31, para ver se vai dizer só o 31, o versículo 31. 15 e 31? É. 15, Romanos 15, 31. Para que seja livre dos rebeldes. Isso, pronto. Que estão na Judéia, e que esta é minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. 15 e 31. Pronto, é isso mesmo. Esses rebeldes, irmãos, eram os judaizantes, eram os extremistas, que maltratavam Paulo. Pelo amor de Deus. Aí essa carta de Romanos é nesse período, né? Aí, então Paulo escreveu isso porque ele estava indo para Jerusalém. Ele estava pedindo ajuda de oração aos irmãos que orassem por eles. Olha a função da igreja. Dando força espiritual para um irmão que vai fazer alguma missão que é dura. Então Paulo estava pedindo, como fosse pedindo apoio. No 31 ele já, no 30 ele pede, né, Paulo pede oração. Rogo, né? Pronto. Lê o 30. Lê o 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Combatais comigo. Você entra em guerra com aquela pessoa, a pessoa vai. Deus não me chamou, mas chamou Miriam. Ela combate lá na pregação, no ensino, no que Deus for usar, e eu combato aqui orando, dando suporte. Mas o que é triste que o que acontece muitas vezes que quando irmão, o que acontece muitas vezes que quando você recebe aquele chamado que você espera que vão te ajudar, e muitos querem cortar tuas pernas ao invés de ajudar. Mas sabe o que eu faço nisso aí? Sabe o que eu penso?
às vezes a gente passa mesmo por situações em que estão te cancelando, né? Mas eu queria entender isso mais, sabe? O cancelamento. Por que Irmão, que é isso? Aí, às vezes a gente tenta reclamar, eu digo isso porque eu também tenho algumas ocasiões na minha vida que eu senti um certo cancelamento também, sabe? Cancelamento por causa de vaidade humana. Quem não passa por isso? Entendeu? Aí eu acho assim, irmão, às vezes eu fico pensando, eu acho que Deus deve estar, eu acho que o próprio Deus, porque Deus está no controle de tudo, a gente tem que sempre lembrar disso. Fica no lugar calado, sofre, se possível chora sozinho, mas não faça nada, não brigue nada, não reivindique nada, fica no seu lugar, porque a porta da... Quem é mais interessado em me usar do que Deus? Não é, entendeu? Aí então Deus, às vezes tem pessoas, às vezes eu fico pensando, eu acho que Deus faz isso comigo, para eu ficar realmente, permita até que pessoas maltratem às vezes, para que eu fique na escola, e volte para a olaria, para me preparar, né? Porque realmente tem momentos que as pessoas te abafam. O que é que eu vou fazer? Se não querem me deixar pintar a parede, eu vou mexer o cimento. Faz outra coisa que você sabe fazer, mas não para. Esse é um ensinamento que eu entendo que a palavra de Deus ela passa pra gente. Porque ninguém fecha a porta do evangelho para quando Deus quer te usar. Parecendo a irmã Alessandra falando comigo. Alessandra, ninguém fecha, irmão. Quem é que vai fechar a porta para Deus? Quem é que vai fechar? Ele não precisa desejar que ninguém morra, né? Fala, Deus, não adianta. Deus, ele cria situações onde você for. Então, assim, o que eu deixo para os irmãos aqui é o seguinte: se você se sentir cancelado, eu não estou dizendo que você não esteja e que você não ignore. Aprenda com a situação. Se humilhe diante de Deus, né? E passe por essa situação que Deus vai te honrar e vai te usar. Glória a Deus. Né? Onde você for, entendeu? Então assim, só não brigue, porque confusão não vem de Deus, nem rebeldia. Então, passe, ovelhinha ali, a ovelhinha de Jesus, passe, se humilhe, entendeu? Porque a gente não merece nada mesmo, né, irmão? Assim, ó, Atos 20. Paulo... Perca a razão, mas não perca a paz. Eu também sempre falo isso. Exatamente. Perca a razão, mas não perca a paz. Eu prefiro fugir, sabe? Não sair, fugir. Mas não deixar deixe... esfriar, mas... mas não penalize Deus, né? Vamos dizer assim. Não deixe de fazer a obra de Deus e nem tipo assim, se deixar a obra sofrer. Se não tá que eu não gosto, eu vou sair. A gente tem que entender aquele seguinte, tudo, meu irmão, tudo a gente tem que entender que ele contribui. Exatamente. Então, assim, o que eu estou passando, que vocês estão tendo lembrar, o que estão abrindo as portas, tudo contribui. No final o objetivo é o mundo ser glorificado, e tem que ser. Exatamente. Tem que entender isso. Deus vai separar o joio do trigo. Não adianta, só Deus faz isso, né? Aqui, irmão, Paulo viajou em um navio de carga. Passou 7 dias em Tiro. No texto, né? Passou 7 dias em Tiro. Há quem acredite que ele antecipou a viagem, como se ele errou o cálculo, aí sobrou essa conexão de 7 dias, aí passou. Tem gente que acredita nisso, fica especulando a história, sabe? Aí fica vendo essa questão dele em Tiro. Aí eu estava lendo e vi isso. Paulo vai de Tiro em Cesareia, capital de Roma. Lembra que a capital de Roma não era Jerusalém. Jerusalém não era Cesareia, né? Cesareia, era onde a elite morava, né? Era a capital elite ali. Daí, irmão, as filhas que profetizavam. Vamos agora para o texto. O texto, a gente deu essa introdução. Aí aqui diz assim: e aconteceu que separando-nos... A gravação não caiu não, né? Não. E aconteceu que separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direto e chegando a Cós. E no dia seguinte... a Rhodes, estou no versículo 1, de onde passamos a Pátara. É no versículo 21? Ou... No 21, no capítulo 21. Capítulo 21, qual versículo? Estou no primeiro. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Tá, irmão? E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria, chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Aproveitou que o navio parou ali e vamos ficar aqui, né? Aí diz assim: e achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam Paulo que não subisse a Jerusalém. Irmão, pelo Espírito, eles não estavam sendo usados pelo Espírito para Paulo não ir, tá? Por meio do Espírito, eles sentiram que o que Paulo ia passar em Jerusalém. Sim, O Espírito Santo não mandou que a eles falarem para Paulo não ir. Para não ir, eles estavam sentindo, sofreram, obviamente não queria que Paulo fosse,
mas o Espírito Santo fez eles sentirem. Não é o Espírito Santo, diga a ele que não vá, não. Eles sentiram pelo Espírito que Paulo ia sofrer em Jerusalém. Aí acredita até que a melhor tradução não foi nem essa. É por meio do Espírito, por causa do Espírito. O Espírito Santo revelou a eles. Mas Paulo não tinha falado antes que de cidade em cidade o Espírito Santo vinha confirmando a ele que ele ia sofrer? Essa foi mais uma confirmação, não é? Aí o que acontece? Aí os discípulos, como ser humano, provavelmente, qualquer que eu vou falar, homem, não vá não, não vá não. Mas não era isso que o Espírito Santo de Deus queria. E haver... Oi? Não, é que na minha tradução está movido, né? Pelo Espírito mesmo. Comovidos, pronto. É bom essa tradução também. Diziam Paulo que não subisse a Jerusalém. Quem dizia? Era o Espírito Santo? Não, eram os discípulos. Eles estavam comovidos pelo Espírito. Eles sentiram e falaram. O Espírito Santo não mandou, não foi ordem do Espírito Santo. Eles só sentiram pelo Espírito. Aqui está dizendo assim, que é avisados pelo Espírito Santo. Pronto, essa tradução pode ter sido que traduzir assim, mas essa não é a melhor tradução. Porque na hora que traduziu para o português, não pegou a melhor tradução. Porque eles focaram mais no fato dos discípulos terem sido usados pelo Espírito Santo. Ali, assim, eu acho interessante. Eles foram avisados pelo Espírito Santo e eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Pronto. Essa não é a melhor tradução, porque dá sempre a pensar que o Espírito Santo de Deus queria livrar Paulo e Paulo teimoso, não, eu quero ir. Mas não é isso. O original mesmo não diz assim. Eles sentiram pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. A minha tradução ela tá mais... Eles, como humanos, falou que não vá. Mas provavelmente o Espírito Santo só queria o quê? Confirme. Só vai confirmar. Confirme que ele vai para lá. Olha como a igreja é sensível à voz do Espírito Santo, né? A igreja de Cristo. Como Deus fala aqui e fala lá. Né? Aí assim, no sentido de igreja. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Diga aí. Tem gente que fala assim, né? Não ora em público, né? Não ora em público. Só que Jesus falou isso para fariseu, né, irmão? Porque fariseu fazia tudo para se amostrar. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer. Assim, quando vocês orarem, ele não falou que não orasse, quando vocês orarem, não orem como os fariseus. Vocês podem orar, agora não orem como os fariseus. Mas ele não falou que não orasse, não. Porque aqui que não fizesse. Fariseu fazia tudo para chamar atenção, jejuava para chamar atenção, fazia tudo. Aqui, imagina, irmão, eles se ajoelharam na praia. Na frente de todo mundo e oraram. Então, o fato de você fazer um culto ao ar livre, isso não faz de você uma pessoa que está se amostrando. Porque você não é aqueles fariseus. Vocês não estão lucrando com isso. Vocês estão se entregando e fazendo a obra de Deus. Então, vamos entender a Bíblia como um todo, né? Então, se você chegar e fazer uma oração ao ar livre, não está contra a Bíblia. Você falando aí sobre esse assunto, eu me lembrei. Outro dia, a gente lá em Miami, à tarde, eu vou um grupo, eu não sei de qual igreja era. De jovens. Era da igreja católica. Menina, achei tão lindo eles orando. Foi chegando aos poucos, foi chegando. Pronto. É um grupo. Ninguém ali está sobressaindo. Ali não tem nenhuma estrela. São pessoas buscando a Deus. E outra coisa, qualquer um pode fazer. Os fariseus faziam isso e tipo assim, eu consigo, vocês não conseguem, porque eu sou melhor que vocês. É totalmente diferente o contexto. Né? Então você pode sim, irmão, fazer orações públicas. Você achava que eles que tinham o privilégio de fazer isso. Os outros não podiam, os outros não podiam. Eu vou fazer porque eu fui chamado para isso. Você não. Foi me dado esse direito, a vocês não. Exatamente. E eles eram muito espalhafatosos, uma coisa muito ridícula, é diferente, não dá para comparar. Então, irmãos, no dia que Deus usar você, você tem desejo, se quiser orar na rua, ore, não tenha medo, você não vai estar se amostrando e não vai estar ferindo a Bíblia, não. Oi. E toda oração que nós fazemos tem uma finalidade. Tem uma finalidade. E os fariseus, a finalidade deles é aparecer. Então, assim, tem que sempre orar na rua? Não, eu estou falando assim, que não existe essa regra que você orar na rua, você vai estar quebrando um princípio. Não existe. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E também, irmão, pesa aí mais uma coisa. Ele estava com o coração pesado. Imagina só um filho seu, um parente seu, viajando para uma missão difícil e uma mãe deixar esse filho no porto. Como é que você acha que essa mãe vai estar? Se possível, ela fica de joelho mesmo, chorando e ora mesmo. Então não existe vanglória aí. Aqui assim, ó, versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a
Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, rapidinho. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, nós, uma caravana, incluindo Lucas, né? Lucas que escreveu o livro. Chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, né? Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Não sei se isso é verdade, mas há quem acredite que essas moças eram donzelas para a vida toda, como se elas tivessem, eu não sei, vi essa versão, né? Porque está dizendo donzela, então... Elas eram donzelas Então, ali, elas aí eram há quem acredite, quem diga, eu não sei, eu só vi o comentário, que acredita que elas fossem um chamado de elas serem donzelas para fazer a obra de Deus. O texto não diz, mas também não pode desmentir não, porque assim, hoje existe. Hoje já não conheceu irmãs aí que nunca quiseram casar aqui, que são moças velhas. Eu acho que não quiseram, né? Eu acho que chegaram à situação, né? Vamos dizer assim, a situação foi levando, né? Tem gente que realmente se entrega, Deus é um caso específico, né, irmão? Um caso específico que Deus permite que a pessoa ela não case para fazer a obra. Não quer uma escolha dela. Mas eu acho que isso aí é para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. É tanto que o celibato o celibato é um dom que é dado por Deus. Porque o ser humano meio que por si só ele não consegue meio que se conter por tanto tempo. Irmã Creuza, cantora, né? Creuza. E ela era cantora também. Irmã Creuza, ela foi dirigente de oração. Você está falando Creuza de Oliveira, cantora? Não. Então não conheço não. Porque Creuza... Eu não sei nem se ela é viva ainda. Há uns 15 anos atrás ela era dirigente de oração de mocidade lá em Parque Floresta. Uma senhora de idade. Moça velha, nunca quis casar na vida. A tia do meu marido lá de Cajueira, ela se congrega na Assembleia de Deus de lá. E ela disse que ela uma coisa que Deus, o coração dela não saber de namorar. Encerra esse vídeo e começa outro, para não ficar tão pesado.